Minhas caras, meus caros, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ontem a criticar a taxa de juros, que está em 3,75, a Selic, por cento ao ano, e também a diretoria do Banco Central. Ele fez isso na posse da nova diretoria do BNDES, que tem Aloysio Mercadante à frente. E mais uma vez foi aquele Deus nos acuda, etc. Então vamos tentar entender direito o que está em curso. Será que o Lula falou só de improviso? Falou porque deu na telha e pronto, e ele tem feito isso sempre. Veja, quando alguém fala várias vezes a mesma coisa, não está falando que deu na telha. Tem uma escolha aí. Não é? Sim, Lula está inconformado com a decisão do Banco Central. Vejam só, não é apenas pela manutenção da taxa em 3,75, mas porque junto com essa manutenção veio um recadinho do Banco Central que ficou parecendo assim o recado da voz da razão e do verdadeiro dono do poder para esse governo de turno que está aí, né? Na linha, olhem aqui, o problema hoje é de natureza, tem algumas pressões externas, mas o problema é de natureza fiscal. Então, ou esse governo se organiza, não disse assim, mas o recado é esse. Tanto é que Fernando Haddad ontem à noite disse, olha, o Banco Central poderia ter sido um pouco mais compreensivo com o esforço fiscal do governo, né? Então, o que o Lula entendeu, e não foi só o Lula, não, muita gente entendeu, é que o Banco Central resolveu arreganhar os dentes para o governo, né? E por que as coisas estão desse jeito? Nós vamos falar disso. Antes, eu quero falar do Jacques Wagner, líder do governo no Senado, que é uma pessoa cordata, moderada e tal. Ele veio ao público para tentar jogar um pouco de água na fervura, mas também não pagou pau para o mercado, digamos assim. Disse o seguinte: o presidente está dizendo que a maioria dos brasileiros acha os juros do Brasil, do jeito que estão, são inibidores de investimentos produtivos e de geração de emprego. E isso é verdade. E de fato estão muito altos, e eu estou entre aqueles que acham que há motivos para que comece a cair. Aliás, deveria ter começado já na reunião do Copom, né? Mais adiante. Ele, o Lula, não pretende desrespeitar nem o mandato nem a autonomia do Banco Central. Não é esse o debate que está em curso. O presidente está externando a opinião dele. Não quer dizer que ele espere uma consequência. Olha aqui. E nem tem como. O Banco Central tem autonomia, conferida por lei complementar. A lei complementar é aprovada por maioria absoluta nas duas casas, né? Metade mais um do total de votos. Ah, mas então o diretor do Banco Central não pode cair nunca? Pode, se provar que, por exemplo, não cumpriu a meta de inflação. E o Roberto Campos Neto não cumpriu, agora foi por culpa dele? Não, é um conjunto de coisas, né? E para derrubar um diretor do Banco Central, teria que ter aval do Senado, de novo, com maioria absoluta. Vocês acham que o Lula vai entrar nessa maluquice? É claro que não vai, né? Ainda Jacques Wagner. É evidente que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, vai dialogar o tempo todo com o presidente do Banco Central, respeitando sua autonomia, o que não quer dizer que cada um esteja no mundo, isto é, num mundo diferente, então no mesmo mundo. Ninguém resolve essas coisas só da sua própria cabeça e, portanto, há aqui claramente um convite ao diálogo. Ou será que o Banco Central se coloca assim como uma espécie de torre de marfim? Olha aqui, no mundo inteiro, bancos centrais pensam também no nível de atividade econômica. Sim, essa é uma questão posta para a modernidade, né? Ou será que o Fed nos Estados Unidos, quando teve a crise da subprime, falou, não, nós somos independentes aqui, acabou, cada um... Não, não foi assim, não é assim que as coisas funcionam, não é? O que tem é o seguinte, o Banco Central, em 1 ano e 5 meses, elevou a taxa de juros de 2% para 13,75%. A inflação caiu bem. Mas será que foi só por causa da elevação da taxa de juros? A resposta é não. E, no entanto, com a taxa lá em cima, a inflação continua muito alta e há o risco do país entrar em recessão. Será que a manutenção dessa taxa elevada vai fazer essa inflação ir para a meta ou estamos condenados a ficar com essa taxa de juros até sei lá quando o mercado fala, primeira queda só em novembro? Não há mal nenhum em o Lula falar o que fala e isso não provoca inflação.
isso é uma maluquice, essa afirmação é uma grossa tolice. É isso aí.